Olá, turma! Bem-vindo à nossa primeira aula de Química e a gente vai discutir hoje sobre cinética. Então, a gente vai iniciar os nossos estudos de cinética. Bom, então no primeiro momento nós temos esses dois GIFs aqui. No primeiro GIF nós percebemos então que tem um carro que ele está sofrendo, provavelmente deve ser um teste de batida, né? E aqui nós temos o airbag sendo acionado. Esse airbag sendo acionado, a gente pode perceber que ele ocorre em microsegundos. A reação química ocorrendo aqui ela é extremamente rápida, tanto que o vídeo ele está em câmera lenta e mesmo assim nós podemos perceber o quão rápido é o airbag sendo acionado. Já no nosso segundo GIF, nós temos aqui as frutas apodrecendo, e isso ocorre em maneira extremamente devagar, e esse GIF ele está em acelerado. Então, nós conseguimos perceber aqui que aqui ocorrem reações químicas que ocorrem no airbag extremamente rápida, em microsegundos, enquanto aqui ocorrem reações químicas extremamente devagares, que é a decomposição das frutas. Tá, pessoal? Então, olha que interessante esses dois GIFs. Há reações químicas que ocorrem extremamente rápida, enquanto reações químicas que ocorrem extremamente devagar. Tá? Bom, feito isso, a gente passa a entender que o assunto de cinética tem tudo a ver com reações químicas. E aí a gente tem que lembrar um pouco sobre essa denotação da química, onde eu tenho, então, uma substância e esses números que estão na frente. Esses números na frente eles são conhecidos como coeficientes estequiométricos. São a quantidade de mols que reagem numa reação química. Então aqui eu tenho 4 mols de ferro, mais, ou seja, está interagindo com 3 mols de oxigênio. Nessa proporção que estão sendo consumidos, está formando 2 mols de óxido de ferro aqui. Então essa é uma reação química. 4 mols de ferro adicionado com 3 mols de oxigênio vão transformação química formar então 2 mols de óxido de ferro. Bom, e aí, de maneira genérica, nós podemos representar os coeficientes estequiométricos em vermelhos, então olha só, vão estar em vermelho, e as substâncias em azul, tá? Então é muito importante a gente lembrar que esses números que estão na frente, eles são os coeficientes estequiométricos, eles representam a proporção que a substância está sendo consumida ali na reação química, tá? E o que cinética vai estudar? Então a cinética química, pessoal, ela vai estudar as reações químicas, a velocidade das reações químicas, e aqui a gente traz taxa de desenvolvimento. Então, para não ser confundido com algo que se desloca no meio físico, a gente vai lembrar então que é uma taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade com que a reação está acontecendo, tá? Então, a gente utiliza taxa de desenvolvimento como sinônimo de velocidade, mas vale lembrar que é utilizada dessa maneira para não se confundir com deslocamento físico, porque a reação química ela não tem um deslocamento físico. Os fatores que influenciam. E ainda vai estudar a possibilidade de controlar isso aí, tá? Então, por meio das reações químicas com base nos mecanismos dessas reações, tá? Então, vai se tornando reações mais rápidas ou mais lentas. Então, esse é o estudo da cinética. Bom, aqui eu trouxe um gráfico para vocês. No eixo Y nós representamos a concentração, ou seja, a quantidade de reagentes e produtos, e no eixo X nós representamos o tempo. Então, conforme vai passando o tempo, a gente percebe que os produtos no tempo zero não tinha nada, mas conforme vai passando o tempo eles vão sendo formados. E já que no tempo zero nós tínhamos uma quantidade de reagentes e conforme vai passando o tempo eles vão sendo consumidos. Então é importante a gente lembrar que no início, nós tínhamos uma quantidade de reagentes. Com o passar do tempo, vale lembrar que não tinha nada de produto, mas com o passar do tempo, nós temos uma quantidade de reagentes e de produtos, e ao passar o tempo de novo, nós não temos mais nada de reagentes e todos os produtos sendo formados. Tá? Então, esse aqui nós estamos relacionando o tempo da reação química, ó, conforme vai passando o tempo. E aí nós temos aqui, então, os reagentes vão sendo consumidos até não sobrar nada. E depois nós temos os produtos, não tem nada no início, vai aparecendo conforme vai consumindo o reagente. E depois nós temos os produtos no final, desculpa. Certo?
Bom, aqui é um outro gráfico. Esse gráfico vai representar no eixo x o tempo, então conforme a reação vai passando, e também a velocidade. E olha que interessante, no início da reação, a velocidade, a taxa de desenvolvimento de uma reação química é extremamente alta, porque eu tenho muito reagente ali. Conforme a quantidade de reagente que eu tenho, maior a taxa de desenvolvimento da reação, maior a velocidade da reação química, tá, pessoal? Bom, como é possível a gente calcular uma velocidade média dessa reação? Sim, é possível. A gente vai lembrar um pouco da física, da mecânica clássica, a qual nós temos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, e nós temos aqui o ΔS relacionado ao deslocamento, né? Então, ao deslocamento. Tá? Mas aqui nós não temos o deslocamento para uma reação química. Aqui nós temos, ao invés de a distância que é percorrida, como eu mencionei para vocês, é a quantidade que é consumido. Então, aqui, para reações químicas, nós iremos trocar o ΔS por concentração. Então, vai aparecer um conchetes aqui para nós, que simboliza mol por litro. Esse conchetes ele vai simbolizar para nós a concentração em mol por litro, tá? O ΔT ainda fica o mesmo, então o ΔT. Mas um fator importante que é adicionado aqui, ó, que é o coeficiente estequiométrico. Se eu estiver falando da substância A, então vai ser o coeficiente estequiométrico. Porque lembra que eu disse para vocês que o coeficiente estequiométrico ele representa a quantidade que é consumido. Então, em uma reação química, nós temos valores e quantidades a serem consumidos. Então, por isso que é importante a gente colocar esse coeficiente. Então, é assim que vai ficar, ó. Então, a taxa de desenvolvimento médio, deixa eu apagar tudo aqui para a gente analisar melhor. Então, nós temos a taxa de desenvolvimento médio aqui. Nós temos a taxa de desenvolvimento médio sendo a concentração, a variação de concentração, dividido pelo coeficiente estequiométrico daquela substância, vezes a variação de temperatura. Timóteo, eu estou gravando aula, filho. Deixa eu. Fica aqui, ó. Bom, e aí nós temos o seguinte. A velocidade vai ser igual, esse negativo está indicando que os reagentes são consumidos, tá, pessoal? E o positivo é o produto que está sendo produzido. E assim nós temos a equação para determinar a taxa de desenvolvimento médio ou para determinar a velocidade média de uma reação química. Tá bom? Bom, nós não teremos cálculos envolvendo isso, mas é só uma maneira de vocês saberem como calcular essa taxa de desenvolvimento médio de uma reação química. Bom, então agora a gente passa a analisar quais são os fatores para ocorrer uma reação química. O que tem que ter para ocorrer? Primeiramente, os reagentes eles devem entrar em contato, isso é fundamental, para que ocorra a reação. Segundo, deve haver afinidade entre eles, então é necessário que os reagentes eles tenham uma afinidade. Existem algumas substâncias químicas que elas não possuem essa afinidade. Por mais que a gente encoste elas, elas não vão reagir, elas não têm essa afinidade de reação química para ocorrer. Outra coisa é que os átomos, moléculas ou íons dos reagentes, eles devem colidir entre si. Então, é necessário que eles colidam, tá? Então, por exemplo, se eu tiver dois reagentes entrando em contato, mas que eles não consigam colidir, por causa, por exemplo, da temperatura, nós não vamos ter reações químicas ocorrendo ali. Bom, e para finalizar, esta colisão da partícula ela deve ser efetiva, ou seja, ela deve quebrar a ligação química dos reagentes de uma posição favorável, de modo então a romper as ligações existentes e formar então ali e quebrar a energia para formar então nossa estrutura intermediária que eu vou já falar aqui para vocês, que é o complexo ativado. Então tudo isso deve ter para ocorrer primeiro uma reação química. Bom, quando eu falei de colisão favorável, é disso aqui que eu estou falando, tá, gente? Então é quando eu tenho nesse sentido horizontal e vertical, nós não temos orientação favorável, ela é desfavorável. Quando nós temos as duas no sentido horizontal, os dois reagentes, também é desfavorável. Agora, quando eu tenho aqui, ó, isso é só um exemplo, tá? Quando eu tenho aqui no vertical ambos, aí sim eles conseguem formar o produto, uma orientação favorável à colisão pode ser efetiva, ou seja, pode ter energia suficiente para romper as ligações químicas dos reagentes para formar então os produtos ali. Então olha que interessante, não basta só eles colidirem, tem que ter uma colisão com orientação favorável.
Bom, e aí eu já tinha mencionado para vocês há algum tempo atrás sobre o complexo ativado. Então, o complexo ativado ele vai ser uma estrutura intermediária que vai formar entre o reagente e o produto. Então, eu tenho um reagente aqui, ele vai conseguir ter uma colisão efetiva para formar o complexo ativado, que é uma estrutura extremamente instável. Então, olha aqui, esses conchetes significa que eles são estáveis, para logo formar, então, um produto ali. Então, o complexo ativado é uma estrutura intermediária entre o reagente e entre o produto. Agora, a energia de ativação é uma energia mínima que quebre as ligações e forme então um complexo ativado para em seguida formar os produtos. Então, a energia aqui, ó, nós podemos ver que no início nós temos os reagentes, em seguida é necessária uma energia mínima, essa energia para quebrar, né, as ligações entre os reagentes, formar o complexo ativado para depois então formar o produto. Então, olha que interessante este gráfico aqui que nos mostra a quantidade de energia necessária para formar o complexo ativado, quebrar as ligações ali. Essa energia é chamada de energia de ativação. Vale lembrar que quanto menor a energia de ativação, mais rápido é a minha velocidade, ou seja, maior a taxa de desenvolvimento, e quanto menor a energia de ativação, quanto maior a energia de ativação, desculpa, mais devagar é a minha reação química. Tá, então agora a gente passa a analisar os fatores que influenciam as velocidades das reações químicas. E o primeiro dele é a natureza dos reagentes. Aqui nós temos, então, íons e que eles já estão dissolvidos no meio com a água e eles reagem muito facilmente, porque eu tenho as partículas mais soltas. Diferente, por exemplo, de um polímero que eu trouxe aqui para vocês, que tem várias ligações químicas ali. Vai ser mais difícil eu conseguir quebrar as ligações químicas de um polímero. Portanto, vai ser mais difícil ter uma reação com esse tipo da natureza comparando os dois, né? Um outro fator importante é a superfície de contato. Então, quando nós colocamos a batata para cozinhar, a batata que cozinha mais rápido é a de menor, fatiados menor. Por quê? Porque aqui a água que está fervescendo, que a água que está em ebulição, ela vai ter mais contato com esta tipo de corte de batata do que essa aqui. Percebam que no interior da batata ela não está tendo contato com a água quente. Então nós não temos aqui nesse caso a superfície de contato maior, enquanto aqui nós temos a superfície de contato maior. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação química, mais rápida a velocidade da minha reação química. A concentração dos reagentes, como eu mostrei já no gráfico para vocês, quanto maior a concentração de reagente, mais rápido vai ser a minha velocidade química. E quanto menor, menos rápido vai ser. A temperatura também influencia. Ora, se nós estamos falando que para ocorrer a reação química, né, é necessário que ela se choque em uma colisão efetiva, então quando eu tenho a temperatura alta, ou seja, quente, nesse sentido de temperatura alta, nós temos as partículas, a temperatura nada mais é do que o estado vibracional das partículas. Então, se eu tenho moléculas em temperaturas altas, o estado vibracional delas é maior, então elas conseguem ter o choque maior, mais efetivo, tá? Aqui, ó, no frio, elas estão mais devagar, então o choque entre elas vai ocorrer mais devagar. Então, por isso que a temperatura influencia a velocidade das reações químicas. A pressão também influencia. Então, aqui nós temos um volume, né? E a mesma quantidade de moléculas. E aqui eu não tenho aplicado uma pressão, ou seja, está um volume alto. E aqui eu tenho uma pressão sendo aplicada, ó. Então, nós temos uma pressão sendo aplicada, e nesse sentido nós vemos que o espaço diminui. Se eu aplico uma pressão e o espaço diminui, significa que as partículas que estão ali dentro, elas vão ter maior choque. Elas vão ocorrer, a probabilidade de ocorrer maior choque aqui é maior do que aqui. Então, por isso, quando nós aumentamos a pressão de uma reação química, a reação química, a velocidade dela vai ser maior. Outro fator bastante importante são os catalisadores e inibidores. Os catalisadores vão ser substâncias que não vão participar da reação química, mas que vão levar um outro caminho, um outro mecanismo da reação de modo a diminuir a energia de ativação e, como consequência, aumentar a velocidade química. Então, um tipo de catalisador que nós temos para a decomposição da água oxigenada, aqui nós vemos a água oxigenada, é o sangue. No sangue tem uma enzima chamada catalase. Essa enzima ela faz com que a decomposição da água oxigenada ocorra mais rápido, a velocidade da reação ali. Então é isso que acontece aqui. Um inibidor que nós conhecemos é o ácido. O ácido cítrico, essa é a fórmula do ácido cítrico. E esse ácido cítrico ele também é utilizado como conservante de alimentos na decomposição. Tá? Então olha aqui, são inibidores
nesse sentido. Bom, aqui nós vemos o gráfico, então, com catalisador e sem catalisador. Então, a gente consegue perceber que os reagentes aqui, com catalisador, nós temos uma energia de ativação, e sem o catalisador, a gente consegue perceber que a energia de ativação é maior. Então, a gente vê isso aqui, ó, que é maior a energia de ativação sem o catalisador, tá, pessoal? Então, os reagentes aqui e os produtos. Então, com catalisador, nós temos a energia de ativação diminuindo, e sem catalisador, nós temos a energia de ativação maior. Então, vale lembrar que o catalisador ele faz com que a energia de ativação diminua, e isso aumenta a velocidade da reação química. Bom, e quando a gente fala de catalisador, automaticamente, eu já falei para vocês, a gente vai falar de enzimas, tá? As enzimas, elas são os nossos biocatalisadores. Então, a enzima, ela tem essa capacidade no nosso organismo. Então, o nosso organismo, o metabolismo do nosso organismo, ele está diretamente relacionado à enzima. Então, a enzima ali, como por exemplo, a amilase, lipases, vários tipos de enzima, elas têm como essa função fazer com que as reações químicas do nosso organismo acelere, e a partir disso, então aqui no gráfico, né, com enzima a energia de ativação diminui e sem enzima a energia de ativação aumenta. Então nós temos que os biocatalisadores são essenciais para a nossa vida. As enzimas, elas são essenciais para a nossa vida. Bom, aqui eu trago um exercício para vocês, e aí a gente vai tentar colocar em ordem crescente de velocidade de reação química, então do menos devagar, quer dizer, do mais devagar para o mais rápido, dos seguintes sistemas. Então eu montei alguns sistemas aqui, e vale lembrar que este aqui, ó, ele vai ser o catalisador, tá? Então vou por aqui o catalisador. Bom, então percebam que tem temperatura que está influenciando, ó, a temperatura aqui. Então nós temos a temperatura que está influenciando. Nós temos se o cubo, a quantidade de cubo, então aqui eu tenho dois cubos, um cubo, né, um cubo, que são os reagentes. No caso aqui ele está moído. E aqui a temperatura. Então, e o catalisador, né, que faz com que aumente a velocidade. Então a gente pode perceber primeiramente que o 2 é o primeiro. É o mais devagar. Então, começamos com o 2. Por quê? Porque ele não tem quase nada influenciando. A temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e só um cubo sem catalisador. Depois, no 5, nós percebemos que é adicionado a mesma situação aqui, só que é adicionado o catalisador. Então, aqui nós temos depois o 5. E, por fim, depois nós temos ali o 1, que tem o catalisador, mas eu tenho já a temperatura influenciando maior que a do 5. Então, nós temos o 1 aqui. Depois, o cubo. O 1 cubo ainda que tem, ele é moído, então a superfície de contato influenciando a reação química. E aí nós temos o 4. E para finalizar, nós temos 2 cubos. Lembra que eu falei que conforme vai aumentando o reagente, maior a velocidade da reação? E aí nós finalizamos, então, com o 3. Então, a ordem ficou 2, 5, 1, 4 e 3. Tá? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Bom, agora a gente vai falar sobre a lei da ação das massas. Ela vai ser fundamental para nós entendermos constante de equilíbrio, que é o nosso próximo assunto, equilíbrio químico. Bom, então, a lei da ação das massas foi enunciada e ela traduz o seguinte: a taxa de desenvolvimento de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. Ou seja, se eu tiver uma reação que ela é elementar, e aí eu digo elementar, pessoal, vale lembrar que ela ocorre em uma etapa só. Existem reações que não são elementares, que elas ocorrem em várias etapas, formando intermediários ali, e a gente não vai discutir elas aqui, a gente vai ficar em reações elementares. Se eu tiver isso aqui como reação elementar, toda vez que nós tivermos uma reação elementar, os elevados, então aí eu trouxe um meme, né, elementar, meu caro Watson, e aí a gente vai lembrar do Sherlock Holmes, mas aqui é só para a gente lembrar que esse elementar que ele usa está relacionado a esse elementar de algo simples, algo de uma etapa só, algo muito fácil, né? E aí nós temos aqui que a taxa de desenvolvimento ela vai ser igual a uma constante para cada temperatura, isso é importante, dependendo da temperatura eu tenho uma constante cinética aqui, então K, vezes a concentração em mol, como eu mostrei para vocês, elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, perceba que, para eu encontrar a velocidade da minha reação,
Basta, então, eu ter uma constante cinética que depende da temperatura, e aí vale lembrar que quanto maior a temperatura, esse número aqui vai ser maior, normalmente só quando faz isso, e aí nós temos uma reação elementar que a concentração desse vai ser elevado, então, ao coeficiente estequiométrico vezes isso. Então, essa aqui, pessoal, a gente vai chamar de a lei da ação das massas, é uma fórmula para a gente determinar a velocidade da reação conforme ali. Então, ó, se nós analisarmos isso aqui, qual seria a fórmula para eu encontrar? Então, eu estou te falando de reagentes, né? É esse aqui, N2 e H2. Então, os coeficientes estequiométricos que nós temos aqui. E aí nós temos, então, a gente vai analisar que esse aqui é o A elevado a 1 vezes o H2 elevado ao 3. Então, nós ficaremos dessa maneira. Então, K vai ser uma constante cinética da temperatura, vezes H2 elevado a 1, vezes N2 elevado a 1, vezes H2 elevado a 3. Porque esta reação aqui, vale lembrar que ela é elementar. E por ela ser elementar, nós conseguimos, então, traduzir isso aqui. Bom, e aqui eu tenho um exercício, e aí ele diz assim, considere a reação elementar acima, encontre o valor de x e de y. Então, para nós encontrarmos o valor de x e de y, primeiramente nós precisamos o seguinte, nós precisamos encontrar a constante cinética para esta temperatura que está ocorrendo a reação. É uma temperatura constante que está ocorrendo aqui, então é o mesmo K. E para isso a gente vai usar isto aqui, ó. Bom, a gente vai olhar para essa reação elementar aqui e vai encontrar qual que é, olhando para os reagentes, a fórmula da velocidade. Então, a velocidade ela vai ser igual a uma constante, como eu mostrei para vocês, vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, e aqui nós temos o 2, ó, então elevado ao quadrado, vezes a concentração de B2, então a concentração de B2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o 1. Então, 1 aqui. Bom, eu tenho esses valores, ele me dá, é 0,10 para cada. Então, V vai ser igual a K vezes 0,1 elevado ao quadrado vezes 0,1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né, pessoal? Então, vou usar a calculadora aqui para fazer. Então, eu vou fazer 0,1 vezes 0,1, que é o quadrado, vezes 0,1. E aí nós temos, então, a velocidade, ela vai ser igual a uma constante vezes 0,001. Então, essa é a resposta. E aí ele me dá a velocidade, ó. Esse é o valor da velocidade. Então, é 2,53 vezes 10 a menos 6 igual a constante vezes 0,01. Bom, e aí, pessoal, esse aqui, 0,01, que está multiplicando... Opa, faltou mais um zero, né? 0,01. Que está multiplicando, eu vou jogar ele para lá dividindo. Vou apagar tudo aqui, porque senão já vai ficar confuso, né? Então, vou apagar tudo aqui. Então, nós temos ali que a minha constante ela vai ser igual a 2,5, a velocidade, 2,53 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,001. Se nós fizermos esse valor, então 2,53 elevado a menos 6 dividido por 0,001, nós chegaremos então à constante, que ela vai ser 2,53 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o valor da minha constante. Bom, se eu encontrei o valor da minha constante, agora eu consigo encontrar o valor de x e o valor de y aqui, tá? Então, vou apagar tudo. Vamos marcar o valor da constante, né? Então, vou anotar ali em cima o valor da minha constante para eu não esquecer. Então, o valor da minha constante cinética para essa temperatura é 2,53 vezes 10 a menos 3. E aí eu vou encontrar aqui. Vou usar a fórmula da velocidade. Lembrando que aqui ó, ele quer encontrar a velocidade, ó, a taxa de desenvolvimento. É igual a minha constante, 2,53, vezes 10 a menos 3, vezes, para esse experimento nós temos 0,10 elevado ao quadrado, vezes 0,20 conforme a reação que eu mostrei para vocês antes.
Então, nós temos ali 2,53 elevado a menos 3 vezes 0,10 vezes 0,10 vezes 0,20. Então, a velocidade, o x em questão, ele vai valer 5,06 vezes 10 a menos 6. Então, esse é o meu valor de x. Então, esse aqui é o valor do x que ele pede. Então, x é igual a isso aqui, ó. Esse é o meu valor de x, tá, pessoal? Bom, e para eu encontrar o y? Mesma coisa. Então, vou apagar aqui o valor de x que eu encontrei. Então, eu vou encontrar o y agora. Tá? O que eu faço? A velocidade ainda continua a mesma, só que aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho agora este valor aqui, então eu tenho 0,20 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico de A é 2, ó, e é uma reação elementar, vezes 0,10. E aí nós temos 2,53 elevado a menos 3 vezes 0,20 vezes 0,20 vezes 0,10. E aí nós teremos ali, então, a velocidade, o valor de y vai ser 1,012 vezes 10 a menos 5. Então, este é o valor ali que eu tenho de y. Então, é assim que nós encontramos. Esse foi só um exemplo que eu queria que vocês observassem. E vocês viram que é bem simples, é matemática, é bem rápido de fazer assim o cálculo, não tem muito segredo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido a lei da ação das massas, que ela vai ser fundamental para nós entendermos o conceito de equilíbrio, da onde vem a constante de equilíbrio, que é a partir dela que nós interpretamos se nós temos mais reagentes ou produto dentro de uma reação em equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. É isso a nossa aula. Então, até mais.